Sabeis isto, meus amados irmãos. Mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vamos voltar à palavra. Abre lá a Bíblia outra vez em Tiago 1. Se estás a primeira vez connosco, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à Igreja da Lapa. O que nós queremos partilhar contigo é, sem dúvida, a palavra de Deus. Não é a nossa filosofia de vida, não é o nosso estilo de vida, não é nada disso. É Deus expresso na sua palavra. E por isso a mensagem que eu tenho para pregar esta manhã chama-se, é um título pouco convidativo, mas chama-se Saber Calar. Porque inevitavelmente nós começamos a chegar aos textos que Tiago é muito, até impetuoso, para dizer que a pessoa que é crente, que é cristão a sério, é a pessoa que sabe ficar calada. Então, a mensagem chama-se Saber Calar. Numa época como a nossa, em que comunicar nunca foi tão fácil, comunicar, falar e não só, estamos a pensar na era da comunicação digital, naturalmente, nunca foi tão fácil comunicar, cada vez é mais valioso o silêncio. Saber não comunicar vai ser cada vez mais valioso. Tu lembras-te, há uns anos, tu ficavas contente quando ias para um lugar que dizia garantimos o Wi-Fi. Não tenhas dúvidas porque já está a acontecer. Tu vais começar a pagar muito para lugares que te garantem que não tens Wi-Fi. Porque quando hipercomunicamos, o silêncio começa a ser cada vez mais dourado. Ora, não é só de silêncio que eu quero falar-te nesta manhã, mas quero chamar-te para duas coisas muito importantes que Tiago vai falar. Uma delas tem a ver com os nossos ouvidos, outra tem a ver com os nossos olhos. Também tem a ver com a nossa boca. Portanto, vamos estar a falar em ouvir, em olhar, em falar. Mas Deus age neste texto, sobretudo, em bocas mansas. Bocas mansas. Com olhos atentos. Porquê? Porque Jesus encarnou uma boca mansa e olhos atentos. Vamos orar uma vez mais. Querido Deus, obrigado por esta manhã. Tu sabes, muitos de nós ao vir para aqui hoje estavam mais ansiosos, com mais expectativas, com nervosismo. Tu sabes no meu coração o que é que eu sinto. Senhor, e tu sabes que às vezes no nosso afã, no nosso stress, nós esquecemos de que nada do que nós estamos a viver é acerca de nós. Porque a vida que nós temos não é a vida do Tiago, não é a vida do Filipe, não é a vida de ninguém. É a vida que Deus deu ao Tiago, a vida que Deus deu ao Filipe e por aí fora. Por isso, a vida de cada pessoa que está aqui nem sequer pertence à pessoa. A prova é que ninguém aqui vai conseguir decidir o lugar e o tempo do final da sua vida. És tu que vais decidir isso. Ó Senhor, por isso lembra-nos que a vida que nós temos é emprestada. E se é emprestada, é bom que nós demos contas da nossa vida ao proprietário, que és tu. Ó Senhor, ajuda-me a pregar com fidelidade por causa disso, Senhor. Para que a nossa boca seja caracterizada por aquilo que a Tua palavra diz, mansidão, e que os nossos olhos sejam caracterizados por aquilo que a Tua palavra também diz, que é atenção àqueles que são mais invisíveis. É isso que nós oramos nesta hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Volta lá a palavra, por favor. Volta lá ao texto. Vou dar uns segundos para tu te poderes refamiliarizar um pouco.
com o texto, olha para esses versos. Nós estamos a terminar o primeiro capítulo. Repetimos isto tantas vezes, meus irmãos. Na Bíblia, quando as pessoas estavam a escrever a Bíblia, inspiradas pelo Espírito Santo, essa é a nossa convicção, como evangélicos, inspiradas pelo Espírito Santo, as pessoas não estavam a dividi-la em versos e capítulos. Essa divisão é posterior, por volta do ano 1000. O que significa que quando Tiago estava a escrever isto, não estava a pensar, agora vou terminar o capítulo 1. Mas, de facto, nós nesta secção do verso 19 até ao final, terminamos o capítulo 1. E chegamos a uma parte em que Tiago quer aplicar aquilo que ele esteve a tratar antes. Em linguagem teológica, nós dizíamos que Tiago esteve primeiro a expor a palavra e ele agora vai a exortar a partir da palavra que expôs. Portanto, vamos dizer assim, de certa maneira, ele esteve a falar dos princípios na palavra e ele agora quer falar em comportamentos de acordo com os princípios. Se tu estás na Lapa há muito tempo, sabes que a gente passa a vida a falar princípios primeiro, procedimentos depois. Ou seja, primeiro nós ouvimos a palavra de Deus e depois respondemos à palavra de Deus com a nossa vida. É por isso que, idealmente, no final de cada mensagem, idealmente, eu não estou a dizer que acontece sempre, às vezes os pregadores não são grande coisa, mas idealmente, em cada mensagem, tu deves, à chegada do fim, perguntar: Tiago, e agora o que é que eu faço? Que era aquela pergunta que tantas vezes faziam a Jesus e que faziam, por exemplo, também a João Batista. O que é que eu faço agora com isto que eu vi? Porque é aí que uma mensagem deve sempre chegar. Um sermão, e eu sei que a palavra sermão para uns é mais positiva, para outros é menos, mas um sermão serve sempre para tu, no final, perguntares assim: e agora como é que eu vivo? E é isso que Tiago vai dizer. Ok, vamos recordar muito brevemente quais foram os assuntos que Tiago já tratou até agora. Igreja, exprimam-se. Quais foram os assuntos que foram tratados até agora? Provações. E, por exemplo, na semana passada vimos em mais detalhe, dentro da família das provações, vimos especificamente, por exemplo, as tentações. Qual é uma das coisas que nós vimos que Tiago diz que nós precisamos para saber enfrentar as provas e as tentações? Qual é uma das coisas de que precisamos? Fé. E a fé vem através do uso do quê? Lembra-te do género literário que a carta de Tiago é, no meio do Novo Testamento, semelhante àquele género literário que já havia no Velho Testamento. É o género literário da sabedoria. Então, resumindo muito, uma das coisas que nós já vimos é que para nós termos uma prática cristã de colocar em ação aquilo que ouvimos em tese, nós sabemos que o cristão vai ter a sua personalidade testada em tentações, nas quais deve buscar sabedoria de Deus, e é urgente que o nosso comportamento mostre aquilo que no verso 19 vai aparecer. 3 coisas diretas. Prontidão para... O que é que está aí no verso 19? Prontidão para ouvir, hesitação para falar e ainda mais hesitação para se irar. Encontras essa frase agora aí. É longa, eu sei. Estamos a resumir, assim, muito rapidamente, a parte da exposição dos primeiros 18 versos, para agora entenderes a transição que, a partir do verso 19, o texto faz. O material prévio ensinou-te que qualquer cristão vai ter a sua personalidade testada em tentações, nas quais deve buscar sabedoria de Deus, para saber distinguir uma coisa da outra. E como é que se vê na prática que tu estás a ser sábio com os testes e provações que atravessas? Como é que se vê na prática? É urgente que o teu comportamento mostre que tu és pronto para ouvir. Nós investimos 1 ano de mensagens nesta igreja com um título chamado Saber Ouvir. 1 ano que tivemos sempre a dizer: pessoal, povo de Deus, nós temos de saber ouvir. Não sei se te recordas, quando essa série de mensagens começou precisamente neste texto em Tiago. Nós precisamos de ser prontos para ouvir. E eu sei que isto é difícil na vida de muita gente. Na minha não é fácil. Mas tu precisas que as pessoas à tua volta pensem isto acerca de ti. Ele ouve-me. E eu sei, por mim falo, que tantas vezes aquela coisa que as pessoas mais facilmente dizem acerca de nós não é: o Tiago é bom a ouvir. Alguns poderão dizer: o Tiago é melhor a falar.
E, portanto, essa é uma das coisas que, de um modo prático, eu gostaria, depois de um ano de saber ouvir, uma vez mais dar esta estocada final. Tu precisas de ser uma pessoa que sabe ouvir. Ouvir qualquer pessoa. Não é tu tens de ser bom a saber ouvir as pessoas de quem gostas. Isso é mais fácil. Não é tens de ser bom em saber ouvir as pessoas que admiras. Isso é fácil. Não é tens de ser bom a saber ouvir as pessoas que concordam contigo. Isso é fácil. Não é tens de ser bom a ouvir as pessoas que são parecidas contigo. Isso é fácil. Tudo isso é fácil. Tu tens de ser uma pessoa que ouve os outros. Não te estou a dizer que tu tens de ouvir tudo aquilo que te dizem e fazeres aquilo que te dizem. Mas tu tens de ser caracterizado por essa prontidão para ouvir as pessoas que estão à tua volta. Aquelas que não acreditam nas coisas que tu acreditas. Aquelas que muitas vezes até podem ter uma posição bastante hostil em relação à tua, mas tu precisas ser conhecido como uma pessoa que está pronta para ouvir. Porquê? Sabes porquê? Porque o nosso Deus está pronto para ouvir também. Então, logo a seguir tu sabes que tens de ser hesitante a falar. Já vamos falar mais nisso. E ainda mais hesitante para te irares. Sabes que falar de ira aqui era especial. Porque a maior parte dos estudantes, dos teólogos, quando pensam acerca deste texto de Tiago, eles associam esta tentação da ira ao contexto que Tiago estava a viver em Jerusalém. Estamos a falar de Jerusalém no primeiro século da era cristã. Qual era uma das coisas que estava a acontecer em Jerusalém que os de Jerusalém não gostavam que estivesse a acontecer? Qual era uma coisa que estava a acontecer naquele tempo, em Jerusalém, que os de Jerusalém não gostavam que estivesse a acontecer? É fácil esta pergunta. Não precisas de ser um rato de biblioteca. Qual era uma coisa que estava a acontecer em Jerusalém que os de Jerusalém não gostavam que estava a acontecer? Eles estavam sujeitos ao Império Romano. Eles estavam sujeitos ao Império Romano. Muitas injustiças vinham de os romanos estarem a dominar sobre Israel, sobre Jerusalém. Os romanos até aqui chegaram. Julgas que as pessoas estavam contentes com o facto de vir um invasor? Logo, tu sabes, se leres a Bíblia, tu sabes que uma reação típica à invasão romana, ao Império Romano, era o quê? Diante dos judeus. O que é que estava a acontecer diante daqueles judeus como uma reação ao facto de eles serem dominados pelos romanos? Qual é que era? Até há discípulos de Jesus que estavam influenciados por essa maneira de ver o mundo. O que é que havia? Qual era a reação de muitos judeus? Eles eram nacionalistas. Eles estavam envolvidos da esquerda à direita, e eu sei que falar em esquerda e direita no templo bíblico é uma anacronia, porque são ideias que vieram depois na história, mas da esquerda à direita havia resistência. Qual era um dos partidos? Havia um partido, há discípulos que vinham de lá. Qual é que era o partido desta gente? Eram os zelotas. Então, o que a maior parte dos teólogos, quando estuda este texto, conclui, tendo em conta que Jerusalém estava cheio de conflitos, imagina o Twitter, muito pior que o Twitter, ok? Aliás, agora já não é Twitter, é o X, né? Imagina o X. Eu sempre que lá vou, eu estou sempre a dizer, eu vou deixar. Eu faço aquela oração dos alcoólicos anónimos, mas continuo lá. Eu vou deixar, Senhor, ajuda-me a deixar. Mas acabo lá, mas deixa-me dizer sinceramente, aquilo faz-me quase sempre mal. Porquê? Porque é uma janela aberta para o tipo de atitude mais radical, da direita à esquerda. E o que Tiago estava a dizer, espera aí, estou ainda a falar da Bíblia, o que Tiago estava a dizer é, pessoal, a resposta certa não é a ira, a resposta certa não é a violência. A resposta certa não é tu queimares na tua indignação. E deixem-me dizer para todos aqueles que, como eu, são recuperados ou estão em recuperação de algumas redes sociais, é tão simples como isto. Se tu vais lá e sais de lá mais irado, o Espírito Santo hoje está-te a dar um recado. Porque a resposta não é a ira. Por isso mesmo, olha para o teu verso 20, olha para o teu verso 21. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Se tu estás a alimentar-te de alguma coisa que aumenta a tua zanga, tu não vais fazer nada de bom para Deus com essa atitude. Por isso, e agora leio na tradução à Almeida, século XXI, por isso, verso 21, livrando-vos de todo o tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida.
A resposta, está Tiago aqui a dizer-nos, a resposta não está na ira que naturalmente vem da nossa reação à injustiça. A resposta está na palavra. E tu consegues compreender, também dependendo das traduções que tens, que a atitude que Tiago está a elogiar, em vez da ira, é a mansidão. Mansidão. Que é a atitude contrária à ira. Logo, Tiago, que está no meio da ação, numa cidade que vive confrontos com a autoridade romana e confrontos dentro de si, ele está a dizer que tu não podes responder às injustiças com uma atitude que não é de mansidão. Responder bruscamente às injustiças à nossa volta, por compreensível que seja, deixa-me dizer-te, quando nós reagimos com a nossa personalidade a injustiças, é compreensível. Não fomos nós que gerámos a injustiça, estamos apenas a reagir à injustiça. Ainda assim não é o fim da história para um cristão. Logo, a resposta certa é a mansidão. A resposta prática para saber se tu passas no teste é ver se no final de contas, quando tu lidas com a injustiça, ficaste mais irritado ou, pelo contrário, deixa-me dizer assim, te amansaste. E claro que isto toca a vida de muitos de nós, que têm paciência curta, que reagem com ira. Se tu estás a responder com ira, significa que tu não estás a vencer o teste. Significa que tu não estás a vencer a tentação, que tu estás a ficar na tentação. A mansidão, que na maior parte das vezes cheira a passividade ao mundo, o mundo pensa em mansidão. Aliás, o mundo, vamos ser sinceros, a palavra manso, por exemplo, em Portugal, a palavra manso, em alguns contextos, pode ter uma conotação ainda mais negativa. Se alguém te disser, por exemplo, eu nunca exortei ninguém assim. Repara, a partir deste texto, eu tinha suporte bíblico para que se o Samuel estivesse um bocado entusiasmado, eu dissesse manso, manso. Porque era a Bíblia que mandava, mas eu não falo assim com ninguém. Porque Samuel, tu gostavas se eu dissesse manso, Samuel, manso. Porquê? Porque no geral soa-nos mal. Dá a ideia que nós estamos a ser desrespeitados. O mundo não reage bem à mansidão. Eu não pratico, eu não ando a dizer a ninguém amansa aí, amansa aí. Eu não ando a praticar isto. Mas a atitude bíblica da mansidão é a resposta, é o sinal que tu estás a passar no teste. Vamos colocar isto pela negativa. Até tu seres manso, tu podes dar a ideia de uma pessoa que age muito, mas na verdade apenas mostras que Deus ainda não está a agir em ti. Esta frase vai aparecer aqui agora. Até nós sermos mansos, nós podemos dar uma ideia de pessoas que agem muito, mas na verdade apenas mostramos que Deus ainda não está a agir em nós. Vou exemplificar. Muitas vezes alguns de vocês confessam, não é? E dizem, pastor, a minha personalidade, eu não sou pessoa de me ficar. Se me dizem alguma coisa, eu vou dizer. Eu não sou pessoa de me ficar. Se me fazem alguma coisa, eu vou responder da mesma moeda. E agora deixem-me pegar nesta caricatura, que alguns de nós, às vezes, numa sinceridade talvez bastante elevada, confessam ser assim. Sabes, é o contrário. O que a Bíblia está a dizer é o contrário. O que a Bíblia está a dizer é que a pessoa que diz, se eu ouvir, eu vou falar. Essa pessoa ainda está para ser uma pessoa de ação. Ela julga que ao responder, ela é uma pessoa de ação. Mas o que a Bíblia está a dizer é, não. Esta pessoa ainda não é lugar da ação de Deus. Portanto, imagina, se tu és aquele tipo de pessoa que ouve uma coisa e arde e falas, parece que tu és uma pessoa de ação. Porque as pessoas de fora vão dizer, uau, ele não se calou, ele não se ficou, ele agiu. Mas o que a Bíblia está a dizer é o contrário. Ele não se segurou. Ele agiu em conformidade com a sua ira pessoal, com o seu material de origem, como víamos no domingo passado. Esta pessoa ainda não está a ser lugar de ação de Deus. Portanto, de cada vez que tu passas pela tentação, eu também a atravesso, de cada vez que tu passas pela tentação, alguém te disse uma coisa e tu tens uma gana, eu vou responder e vou acabar com isto. Se tu responderes dessa maneira, parece que és uma pessoa da ação, porque não se ficou, mas tu és um lugar da ausência da ação divina. Deus em ti ainda não começou a fazer nada. Percebes a ideia? A pessoa que não deixa nada por dizer, a pessoa que não deixa nada por fazer é, neste contexto, a pessoa através de quem
Deus não diz nada e de quem Deus não faz nada. Quando a igreja vira um lugar onde as pessoas não se controlam e dizem a primeira coisa que lhes passa pela cabeça, essa igreja está a declarar que Deus está ausente. Quando a igreja se segura... Eu sei o que é que eu estou a falar, meus irmãos. Eu preciso muito da ajuda de Deus para ser crente. Quando a igreja se segura e até já tínhamos preparado a resposta. Ele ia ouvir a resposta. Mas se segurou. Na aparência, eu não fiz nada. Na aparência, eu fiquei-me. Mas na prática, Deus fez a sua obra em mim ao dar-me a capacidade de controlar a minha língua. Por isso é que estamos a falar num sermão que diz saber calar. Aos olhos do mundo, eu sou o fraco, o passivo, aquele que se deixou ficar. Aos olhos do mundo, o campeão é aquele que me disse das boas e das muitas e boas. Mas aos olhos de Deus, aquele que disse poucas e boas e que fez e aconteceu é aquele que ainda é um deserto de Deus. E se tu fores aquele que se segurou, tu és a pessoa em quem Deus já começou a fazer alguma coisa. É por isso que a preocupação de Tiago aqui é onde é que está a verdadeira ação de Deus. Onde é que está a verdadeira ação de Deus, além da aparência da ação que a ira é. Porque a ira é sempre um fingimento de ação. A ira é sempre um teatro de ação. A pessoa irada parece que faz e acontece. Mas aos olhos de Deus, aos olhos do Evangelho de Jesus, a pessoa irada não faz nada acontecer. Ela é um deserto de Deus. Deus não está a fazer nada nela, porque a pessoa só está a responder aos testes e às tentações com o seu material de origem. Está tudo ao contrário. O Evangelho muda a tua perspectiva do mundo. O Evangelho muda a tua perspectiva da vida. O Evangelho muda a tua perspectiva de quem tu és. Agora repara, a verdadeira ação, que é isso que Tiago quer mostrar, preocupa-o, porque ele quer mostrar como é que ela acontece, e ele vai dizer aí, versos 21 e 22, 21 já lemos, o que é que ele diz? Para ir atrás da verdadeira ação de Deus, ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se vocês ficam apenas a ouvir, agora estou a parafrasear, se vocês ficam apenas a ouvir, aí ouviram o Tiago pregou, tiveram de levar com o sermão, mas se não fazem nada com o sermão, o que é que Tiago está aí a dizer? Qual é a acusação que Tiago nos lança? Verso 22, leiam, têm a Bíblia, sabem ler. O que é que acontece se tu apenas ouvires? O que é que está aí a dizer? O que acontece? Tu estás-te a enganar a ti próprio. Meu querido, minha querida, tu estás-te a enganar a ti próprio. E agora Tiago vai ilustrar como é que o auto-engano acontece. Há uns meses o Newton pregou este texto. Alguns de vocês lembram-se. Olha lá como é que o auto-engano acontece. Verso 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a uma pessoa que contempla o próprio rosto no espelho. Deixem-me já dizer, os espelhos na altura não eram como são hoje. Até porque não havia um espelho. Sabem quais eram os melhores espelhos? Eram os escudos de bronze polido coríntios. Os escudos coríntios de bronze polido eram os melhores espelhos. Portanto, as pessoas não se viam ao espelho com a facilidade com que nós vemos. Então, ele está a dizer assim, se tu és uma pessoa que acumula, ouve, mas não pratica a palavra, tu és uma pessoa que se olha ao espelho, e olha o verso 24, ela vê-se, vai-se embora, e isto tem graça. O Newton já pregou sobre este assunto há uns meses, e continua a ter graça. E o que é que acontece com a pessoa quando se vai embora? Esqueceu-se de quem é. A pessoa só sabe quem é quando se olha ao espelho. Okay? A pessoa só sabe quem é quando se olha ao espelho. E aqui deixa-me chamar a tua atenção, porque a verdadeira ação de Deus que Tiago quer fazer acontecer na vida dos crentes não está relacionada com uma autoimagem em que tu só sabes quem és quando tu olhas ao espelho. E já quero falar um pouco acerca do espelho. O que Tiago está a dizer é que a verdadeira identidade daquele que é crente não vem da sua autoimagem, mas vem do quê? Vem daquilo que foi dito no verso 21. Vem da palavra que foi, qual é o termo que tens aí no verso 21? A palavra que foi, força, implantada em vós. Isto faz lembrar outra vez os discursos de Jesus, como, por exemplo, a parábola do semeador, porque a parábola é uma planta que dá frutos. Deixem-me só fazer esta à parte rápido, porque aqueles que sabem, que se interessam um pouco mais acerca da história, sabem que, por exemplo, Lutero, nós amamos tanto Lutero teve problemas com Tiago e queria tirar a carta de Tiago da Bíblia, porque achava que Tiago, ao fazer a crítica de uma fé sem obras, Lutero achava que Tiago, de certa maneira, estava a dizer que a nossa fé assentava noutro lugar que não
na própria fé, que não na própria palavra. Mas aí Lutero foi um bocado apressado. Eu amo Lutero, é uma das primeiras pessoas que eu quero conhecer quando chegar à Nova Jerusalém. E não vou ser eu o primeiro a dizer, olha, Lutero, estavas errado em relação àquilo. Mas, de facto, ele precipitou-se um pouco. Porquê? Porque quando tu olhas, de facto, o que Tiago está a dizer é que a origem da nossa fé não vem das nossas obras. Qual é a origem da nossa fé no verso 21? Qual é a origem da nossa fé? Não somos nós. É resultado do quê? Da palavra implantada em nós. É por isso que nós continuamos a ser protestantes em 2024. Porque a origem da fé não é aquilo que depende da maneira como tu ages. A ação é importante, mas a ação é a consequência da fé. A causa da fé é a palavra. É por isso que nós acreditamos que somos justificados pela fé, porque pela fé recebemos a palavra. Portanto, eu quero só dizer isto porque, de certa maneira, o nosso herói Lutero precipitou-se em algumas das críticas que fez à carta de Tiago. Mas agora é precisamente pelo facto de ser a palavra que nos salva que precisamos de nos tornar lugares de ação dela. E isso vai sempre além de ouvi-la para aplicá-la. Encontras essa frase aí. É precisamente pelo facto de ser a palavra que nos salva e que é recebida pela fé, a justificação pela fé, é pelo facto de ser salvo por aquilo que Deus faz por ti, não por aquilo que Deus faz por nós, que nós temos de ser fazedores da palavra e não apenas ouvintes. Não faz sentido tu receberes um agente no sentido de ação, e o agente na tua vida tornar-se não agente, não ativo. Portanto, se a palavra fez todas as coisas do mundo que existirem, não faz sentido que Deus cria todas as coisas pela palavra. Quando a palavra chega a ti, tu és uma bela exceção em que a palavra não faz nada. A lógica da Bíblia é que a palavra faz sempre mundos acontecer. Onde a palavra de Deus está, ainda acabámos de entoar, faz a tua palavra acontecer em mim, que é a oração que Maria fez, lembram-se? Quando foi visitada pelo anjo, faz a tua palavra acontecer em mim. Ora, a lógica é esta, onde a palavra está, mundos acontecem. Não faz sentido que a palavra, que é o gatilho da ação na Bíblia, chegar à tua vida e tu não fazes nada com a palavra. Tu tornas-te um buraco negro. Tu és um buraco negro quando a palavra que cria coisas chega à tua vida e tu não fazes nada com ela. É isso que Tiago está a dizer. E Tiago vai usar esta figura curiosa que nós já vimos para demonstrar o absurdo de não viver esta palavra que nos salva. O cristão que ouve a palavra e não a vive é um homem que se esquece de si próprio. Imaginem alguém que só sabe quem é quando se olha ao espelho. Imaginem alguém que só sabe quem é quando se olha ao espelho. E agora vou fazer uma acusação minha. A minha, novamente, é daquelas que não precisas de concordar comigo quando eu digo isto. Mas eu acho que, por exemplo, a nossa obsessão por tirarmos selfies está relacionada com isto. Eu não estou a dizer que Tiago está a falar de selfies aqui, eu é que estou a fazer essa extrapolação do texto. Mas eu acho que nós hoje tiramos tantas selfies de nós próprios porque se nós não tivermos o nosso reflexo digital, nós esquecemos de quem somos. Então ficamos tão viciados na imagem privada que não sabemos viver em público sem ser à custa da imagem privada. Estão a seguir a ideia? Nós ficamos tão dependentes de ver a nossa própria imagem, de ver o nosso próprio reflexo, que a nossa maior afirmação pública é a nossa imagem privada. Gostava que pensasses sobre isso. Não tens de concordar comigo nesta aplicação. Um crente que ouve a Bíblia sem aplicá-la tem uma identidade doente, ensimismada, vive dentro de si próprio. Não sabe viver em público porque vive dependente da sua imagem privada. Encontras essa frase aí. Se tu estás a viver a Bíblia sem aplicá-la na tua vida, tu estás a ficar doente. Tu não sabes viver em público sem ser imagem privada. E deixem-me dizer isto, meus irmãos, esta é uma luta para mim também, portanto, não estou a pregar em causa que também não é minha. Portanto, também estou contra mim pregando. Deixa-me dizer assim. Mas sabem que também é por isso que é cada vez mais importante nós aprendermos a arte do silêncio digital. A nossa vida não pode ser reduzida à nossa dependência da tecnologia digital. E nós estamos a perder a capacidade de sabermos viver com Deus quando não projetamos e dominamos a imagem privada que estamos a colocar em público. Deixa-me dizer isto com cuidado. Isto não é só para as coisas más, é para as coisas boas. Nós já não sabemos fazer nada que seja interessante sem que tenhamos de esfregar na vida dos outros que estamos a fazer alguma coisa interessante. E estou a falar contra crentes, nós, não é?
E de repente, às vezes, há o desfazamento, que eu acho que está relacionado com isto que o Tiago estava a dizer, apesar de não haver selfies nem telemóveis na altura. Que é aquelas pessoas que só sabem ser crentes enquanto olham para si. Portanto, só sabem ser crentes enquanto vivem dependentes da sua imagem privada, mas não sabem viver a palavra fora do conforto da imagem privada. E na internet todos nós podemos ser uns grandes crentes. Na internet todos nós podemos ser os mais espirituais, metemos o devocional que estamos a ler, o sermão que estamos a preparar, no meu caso. Percebem? E vamos vivendo de uma imagem privada que damos aos outros. Quero terminar dizendo que há um caminho melhor. Curiosamente, depois de falar acerca de se ver a si mesmo, fala-se por último acerca de ver os outros. É engraçado, porque primeiro Tiago usou esta imagem da pessoa que, quando sai do espelho, esquece de quem é. É a pessoa que só ouve a palavra e não a pratica. Mas, curiosamente, se tu deres o salto para o último verso, a religião pura e imaculada, verso 27, diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Eu estive-te a falar de olhos, os olhos que vivem obcecados na nossa própria imagem, mas agora olha a solução para os olhos. É tu ganhares olhos para as pessoas que mais facilmente tu preferes evitar ver. E os órfãos e as viúvas, como pessoas que não tinham o Estado social a cuidar delas, como hoje existe, viviam numa sociedade patriarcal em que, sem a presença de um homem, sem a presença de um pai, elas eram de facto indefesas. O que Tiago também te está a dizer nesta manhã é: para de viveres obcecado, olhar para ti próprio e olha para as pessoas que são aquelas que tu queres evitar ver. Para de viver num esquema narcisista de só projetares a tua imagem privada e olha para aqueles que a sociedade prefere não ver. Olha para os invisíveis. Porque se tu fores crente a sério, tu vais ganhar vida além de projetar a tua imagem privada. Tu vais ganhar olhos para aqueles que nós preferimos não ver. O que Tiago quer dizer, de uma maneira simples, ainda acerca dos olhos, está relacionado no verso 26 ainda com a boca. E é tão interessante porque ele dá um remate final neste capítulo. Ele não estava a pensar em capítulos, naturalmente, mas ele dá um remate final interessante. Porque o verso 27 aplica-se aos olhos, mas o verso 26 aplica-se à boca. Ele está a dizer: crente que é crente sabe o que tem de fazer com os olhos. Não vive obcecado na sua autoimagem, porque se vive obcecado na sua autoimagem, ele não vai praticar a palavra. Portanto, crente que é crente ganha olhos para os invisíveis, mas ele também diz: crente que é crente sabe ficar calado. Olha aí, verso 26. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração. A sua religião é inútil. Isto é uma grande acusação para mim e para muitos de nós aqui. Nós podemos ter cursos de teologia, doutoramentos, mestrados, seja o que for, muitos anos de escola dominical. Podemos ser pessoas que estão no ministério cristão. Se nós não controlamos a nossa língua, a nossa fé, segundo Tiago, a culpa é de Tiago, ele é que é um radical. Segundo Tiago, a nossa fé não serve para nada. Pertence à pessoa que só sabe quem é quando se está a olhar ao espelho. Vamos terminar. Onde é que nós terminamos sempre, queridos irmãos, quando falamos em comportamentos? Onde é que nós terminamos sempre? Terminamos nos comportamentos? Não terminamos nos comportamentos, porque senão eu era um coach. Percebem o que eu estou a dizer? Se eu acabasse este sermão aqui, eu era um coach. Porquê? Porque estava-te apenas a dizer coisas que tu podes fazer melhor. Olhar para os invisíveis. Saber ficar calado. Mas eu não sou um coach, sou um pregador do Evangelho. Por isso, quando chegamos a esta parte, o que é que nós temos de fazer? O que é que nós temos de falar? Em quem é que nós temos de falar para dizer isto não são ideias, isto não são dicas? Nós temos de falar de Jesus. Porque é Jesus que nos dá o poder para viver assim, porque Jesus viveu e morreu assim. Quando Jesus morre na cruz, Ele que é o Verbo divino, Ele aceitou o silêncio do Pai. Olha o paradoxo. Deus Pai criou através do Filho o mundo inteiro pela sua palavra. Haja luz, fez-se luz. E o Verbo do Pai na cruz, por tua causa e por minha causa, o Verbo recebeu silêncio. O Verbo teve de lidar com o silêncio para te salvar a ti e a mim. Estes comportamentos que eu te estou a recomendar esta manhã só podem ser aplicados por causa de Jesus. Não é porque eu te estou a dar umas dicas interessantes. Porque Jesus recebeu o silêncio na cruz. Ao mesmo tempo, o Verbo recebeu o silêncio e, ao mesmo tempo, o Verbo tornou-se aquele, como o Isaías explica
no seu livro, no Velho Testamento, ele tornou-se aquele que não é uma pessoa para quem nós gostemos de olhar. O Verbo recebeu silêncio e o Verbo tornou-se aquela pessoa que nós preferimos que nos seja invisível, porque o sofrimento dele na cruz nos embaraça. Nos parece absurdo, nos parece ridículo, nos parece desnecessário. Porque é que tu tens de ter uma boca mansa e olhos atentos? Qualquer não cristão pode seguir a dica e tentar aplicá-la. Mas porquê é que tu tens de ter uma boca mansa e olhos atentos? Porque foi encarnando essa atitude que o Senhor Jesus te salvou na cruz. Tu tens de responder com fé. Tu nem sequer vais provar a Deus, eu também sou capaz de fazer isso. Eu agora vou passar uma semana muito caladinho e muito atento com os meus olhos, não meto nenhuma selfie, senão o pastor vai ver e vai dizer que eu não estou a aplicar o sermão. Eu vou passar uma semana e eu vou conseguir. E depois até passas 2, 3, passas um ano. Tu não vais conseguir. Porque se não for Jesus a fazer isso em ti, tu vais cair. A nossa questão não é provar aos outros, eu consegui. A nossa questão é nós sabermos que há um poder para nós escaparmos da tentação, como Tiago nos explicou, porque Jesus tomou na cruz o nosso pecado, nos resgatou para uma nova vida, ressuscitou, está à direita do Pai e nós isto tudo vamos celebrar agora comendo o pão e bebendo do vinho. Nosso Deus e bom Pai, nós estamos aqui hoje nesta manhã porque Tu nos trouxeste, Senhor. Porque a Tua graça se renovou neste dia, Senhor. Porque o Teu amor nos constrangeu a sairmos de casa, a virmos até esta casa de oração, a afirmarmos a nossa necessidade de Ti, a reconhecermos, Senhor, que precisamos da Tua palavra na nossa vida. Ó Senhor, e diante de tudo isso, a reconhecer a nossa fraqueza, o nosso pecado. Hoje, Senhor, de uma maneira tão concreta e afiada, nós vimos pecados tão comuns e regulares da nossa vida a serem expostos pela Tua palavra. A maneira como, Senhor, nós estamos tão prontos a falar quando não devemos e também estamos prontos a ficar calados quando não devemos, Senhor. Mas, Senhor, ajuda-nos a estarmos diante do Teu Evangelho, porque é somente pelo poder de Cristo que nós podemos ser filhos Teus fiéis, que se calam quando devemos estar calados e devemos ouvir primeiro. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, que têm a coragem de falar quando devem falar e que sabem falar aquilo que devem falar. Ó Senhor, que tudo isto seja ligado por quem Jesus é, pelo modo como Tu te revelaste no Teu Filho, Senhor. Obrigado porque podemos comer do pão, beber do vinho e lembrar o sacrifício perfeito do Teu Filho Jesus por nós. A Sua vitória sobre a morte, sobre o nosso pecado. Ó Senhor, estas palavras que nós repetimos, mas que têm tanto poder, Senhor. O Teu Filho venceu o poder do pecado. E isso significa que naquilo que nós fomos exortados hoje a viver, isso não depende de nós, mas depende do poder do Teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, ajuda-nos a confessarmos diante de Ti as nossas falhas, como igreja, a confessarmos isso uns aos outros e juntos, Senhor, a caminharmos com força, com confiança, com arrependimento, com humildade, para que, Senhor, possamos agradar mais, possamos depender mais de Ti, possamos alegrar-nos mais na Tua presença e que, através disso, Senhor, muitos mais possam conhecer a mensagem de salvação. Recebam a bênção do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos apresentar diante da sua glória, imaculados, com exaltação, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e por todos os séculos. Amém.